Olá, povo de Deus, mais um episódio aí do estudo, o décimo primeiro, né? 11ª parte aí do estudo aí para você aprender mais um pouco aí sobre teologia profunda, né? Nós estamos estudando a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, né? A cada dia, 10 minutinhos, não é cansativo, dá para você estudar tranquilo, dá para você ouvir várias vezes, tá certo? E vamos então ao estudo com o pastor Valdir Labareda. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Veja, não adianta você falar assim, eu li a Bíblia inteira e não ler a genealogia, né, amados? Você está deixando alguma coisa para trás, então tem que ler todo o que está escrito na Bíblia. Não é só ler a passagem da Bíblia, mas tem que ler a Bíblia por completa, né? Se falar assim, eu comecei a ler lá de Gênesis, desde o início de Gênesis até Apocalipse, mas lendo toda a genealogia. Eu já li a Bíblia desde o começo até o fim por 6 vezes, né? Essa aqui é a 7ª vez que estou lendo a Bíblia inteira novamente. E você tem a oportunidade de acompanhar comigo esse estudo, né? Acompanhar comigo e pela primeira vez talvez você está lendo a Bíblia inteira. Aqui agora, no capítulo 11, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles no Oriente acharam um vale na terra de Sipar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolo e queimemo-lo bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Então Deus percebeu que eles se tornaram muito fortes e poderosos, e usando a inteligência, não ia ter nada que brecasse esse povo, né? Então Deus falou assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Espera aí. Eia, desçamos. Lembra quando Deus, lá atrás, lá em Gênesis, no início lá, Deus foi fazer o homem, né, o primeiro homem. Deus falou: façamos o homem a nossa imagem. Ele usou lá todo o corpo celestial, estava ali o Espírito Santo, estava Jesus, estava os anjos, né? E aqui ele fala a mesma coisa. Aqui ele chama todo o corpo celestial novamente, Jesus, porque era uma nação, né? Era um povo grande, né? Então Deus queria usar de cada anjo, que cada um colocasse um tipo de língua, digamos assim, em cada um, né? Então Deus falou assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Os anjos, eu imagino que os anjos devem falar tiveram vários tipos de língua, né? Então Deus falou assim: cada um separa um povo aí e toquem neles para que eles falem outra língua. Então, nesse momento aqui, né, no Gênesis capítulo 11, versículo 7, a confusão das línguas, Deus não confundiu a língua deles sozinho. Deus estava ali, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também todo o corpo celestial, os anjos, querubins, serafins, para trabalhar, né? Nessa época os anjos trabalhavam junto com Deus, para trabalhar em cima daquela nação. Então Deus disse assim: Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, porque um não entendia mais o outro. Pois se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são a geração de 100 era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Viveu 100 depois que gerou Arfaxade, 500 anos gerou filhos e filhas. E eu quero grifar aqui, amados, que esse daqui são todos os filhos de Deus. Todo esse povo aqui são os filhos de Deus. É claro que está misturado também os filhos dos homens, né? Porque quando Noé atravessou o dilúvio, né? Chegou na terra lá que Deus falou,
As mulheres dos filhos de Noé eram as filhas dos homens. Elas eram filhas dos homens. Então continuou a geração dos homens, né? A geração dos homens continuou. E os filhos de Deus eram todos da geração de Noé. Os filhos dele, né? Então misturou, né? Misturou os homens e os filhos dos homens e os filhos de Deus. Mas os filhos diretos, né? Os filhos de Deus seriam os que são da geração que veio ali de Noé, né? Bom, viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas. Lembra lá atrás, lá em Gênesis, lá atrás que Deus falou assim: não contenderei mais eu com o homem, porque também é carne. E Deus disse: 120 anos será a vida do homem, né? O homem viverá até 120 anos. Mas os filhos de Deus viveriam até 900, 800, 700 anos, né? Que pode ver que aqui continua. Os filhos de Deus continuam aqui, ó. Eles estão vivendo até 500 anos, 700, 800. Viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou Salá 403 anos. Gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos. Gerou filhos e filhas. Esses que vivem 400, 500, 600 anos, esses são todos os filhos de Deus. Aquele lá que está lá atrás, filhos de Deus. Por que filhos de Deus, apóstolos? Os filhos de Deus é todos que vieram da geração de Adão e Eva, né? Os filhos de Deus. E os filhos as filhas do homem, né? Que os filhos de Deus gostaram, né? lá na antiguidade. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e começaram a pegar para si como mulheres. As filhas dos homens são aquelas lá do primeiro homem que Deus fez, né? Deus disse assim: façamos, que ele usou todo o corpo celestial, né? Façamos o homem à nossa imagem. E os filhos de Deus são aquele lá, quando Deus, no descanso de Deus, ele plantou o jardim do Éden e formou Adão do pó da terra, né? Ele pegou e formou, ele formou assim com as suas próprias mãos, né? Não precisou de ninguém para ajudar ele formou sozinho. Então formou Adão como filho, então passou a ser filho de Deus. Por isso tem o filho de Deus, que esses daqui são toda a geração de Adão, filhos de Deus. Por isso eles vivem até 500, 700 anos. E viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Arreu. Viveu Peleg depois que gerou Arreu 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a terra. E gerou a Terá. Viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Aqui começa, né? Você vai ter que Terá foi o pai de Abraão, e Naor e Arã, né? Arã, né? Esses três aqui são Abraão, Abraão, Naor e Arã são três irmãos, né? Tera, né? Tera, né? Ele era pai de Abraão. Na verdade, não era Abraão, era Abrão, né? E estas são as gerações de Terá. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Então Arã aqui foi o pai de Ló, né? Ló é aquele sobrinho de Abraão, que quando Deus falou: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra. É uma história mais para frente, você vai conhecer, né? E estas são a geração de Terá. Terá gerou Abrão, e Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra dos seus nascimentos, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Na verdade aqui, Naor, né? Naor era irmão, veja bem,
Naor, ele era irmão de Abraão, né? E Arã era pai de Milca e pai de Isca. E Naor, e o nome da mulher de Naor era Milca. Então, ou seja, Naor casou aqui com a sua sobrinha, não é isso? Casou com a sobrinha, porque era filha do teu irmão. E Sarai, né, que ainda era Sarai, foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abrão e seu filho, e tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e